Fala galera, aqui é o Victor do canal Just um Otaku e hoje nós vamos comentar sobre o sétimo episódio de Nomad Megalobox 2. Esse episódio que tem muita construção, muita apresentação de personagens, muitas motivações novas. E cara, esse episódio, hein? Nossa, que episódio maravilhoso, hein? Pra começar que esse episódio ele tem muita construção, cara. Tem personagens novos sendo apresentados e a gente tá vendo uma crescida, cara, nesse episódio de algo que eu acho que o próximo episódio vai acabar sendo surpreendente e eu tenho meus motivos por quê. Então vamos aí nos pontos mais importantes desse episódio. Bora. Episódio que começa com Liu, né? Aprendiz de Yuri, treinando e a gente sabendo como os jornalistas estão agindo devido à situação. E um dos treinadores lá dele também, né? Que sempre tem um ajudante do treinador, que seria o Yuri, tem um outro carinha lá. E ele diz que por mais que ele tenha, o Liu, por mais que ele tenha vencido o Joe naquela luta lá de aposentadoria, ele não sentiu que ele conseguiu superar o Yuri ainda, cara. Bem, dentro desse jornalista lá, quem tava era o Santa, né? Então o Santa ele pega essa informação e ele vai ser praticamente a pessoa que vai organizar essa luta, esse atrito que vai ter entre o Joe e o Liu. Após tudo isso, né, o Liu ele pede pro Yuri, cara, eu quero lutar contra o Joe e tudo mais. E Yuri ele vai agir daquela forma. Não lute, não precisa, você já ganhou, ganhar é ganhar, perder é perder. Engole esse orgulho, porque, cara, o Joe que eles tinham lutado contra não é o nosso Joe, né? O Joe nos tempos de ouro. Esse Joe que a gente tá vendo, pelo menos agora, foi um Joe que ele tá há 5 anos lutando lutas ilegais, né, cara? Então pode ser até um Joe que ele não bata tanto quanto ele costumava bater na primeira temporada, né? Porém, ele é um Joe que aguenta muita porrada e isso é um bom argumento também para uma cena que vai vir daqui a pouco no nosso comentário aqui. Então, como eu disse que esse episódio tem muita construção, nós temos mais uma pergunta levantada pelo próprio episódio, né? A gente fica sabendo que o Yuri ele teve um motivo de treinar o Liu. Qual foi e o porquê a gente não sabe, provavelmente vai ser contado mais pra frente no anime. Como o Santa quer ver o parquinho pegando fogo, ele deu uma ligada pro Liu, né? Entrou em contato com ele e Liu foi trocar umas ideias com o Joe, né? E nada que saia do comum, né? A gente tá vendo o que é interessante dessa cena é a gente ver o Joe, né, cara, tentando reconstruir a academia novamente. Assim como naquele outro episódio, no episódio passado que eu comentei sobre a questão da porta, a gente também tem um take, né, que a câmera, né, a câmera passa assim por a janela que tá quebrada e o foco tá no Joe e o Liu ele tá do outro lado. Então, de novo, para representar que o Joe tá quebrado ainda, tá tentando se reconstruir. E o legal do Liu é que ele diz que por mais que ele tenha vencido aquela luta, ele não sentiu e ainda continua seguindo essa sombra do Joe, né, cara? E esse episódio, assim, algo que é bom já estabelecer agora pra gente comentar sobre algumas coisas que vão vir depois, é que esse episódio, ele traz mais daquela sensação de que a luta que teve do Yuri com o Joe foi uma coisa assim inacreditável, é algo que mudou vidas, assim como mudou a vida do Chief. Foi a luta que trouxe esperança para algumas pessoas que começaram a criar sonhos a partir do que o Joe e o Yuri lutaram naquele dia. E esse episódio ele vai pegar essa ideia e é o que eu vou falar pra vocês que eu acho que vai ser uma grande surpresa no próximo episódio. Se acontecer mais ou menos o que eu tô pensando, que pode não acontecer, mas é o que eu espero. E é aqui que começa praticamente a melhor parte do episódio, que é a apresentação do nosso personagem Mac, que é o que eu acho que vai ser a grande surpresa pro próximo episódio. Mac que teve um segmento totalmente nesse episódio só para contar a história dele, foi bem efetivo, não encheu nenhum tipo de linguiça, cara, foi muito bem contado e a música também que toca de fundo é muito boa, cara. Mac que participava de lutas, mas ele não conseguia controlar o temperamento dele. Então ele perdia muito, ganhava muito. Então ele era o tipo daquele cara que ele recebia aquelas ofensas na hora do bafafá e ou ele acabava ganhando ou ele acabava perdendo. E assim, ele meio que se tornou a lenda, né, cara, nessa luta de gangue. E quando ele foi tentar salvar uma criança, ele acabou tomando um tiro na medula espinal dele, cara. Então ele vai ficar no hospital e é aí que a gente começa a ter mais do nosso Megalobox da primeira temporada, que até agora a gente estava praticamente sem nada, né? Que é da tecnologia desse universo. E é aí que a gente tem um novo personagem apresentado, que é o Sakuma, que ele desenvolve a tecnologia, né? Como se fosse uma cápsula representada no episódio, que coloca no cérebro e ela é capaz de mandar os sinais, né?
como funcionasse como um neurônio, mandasse sinais para o resto do corpo. Porém, não é o corpo, eles usam implantes em todas as partes do corpo para que, como se esses implantes fossem os ossos, cara. O que é muito interessante. E essa tecnologia que é colocada no Mac e ele começa a melhorar. E alguém surge com a ideia de que ele deveria voltar para o mundo das lutas, né? E agora, como ele já tem filho, esposa, ele conseguiria controlar melhor como posso dizer, o temperamento dele. E aí que ele começou a lutar, começou a ganhar muito, e estamos na final dele contra o Liu, cara. Então, o Mac nesse episódio nada mais, nada menos do que o grande coração, cara. Tanto que quando você olha pro Mac agora, tipo, tem uma cena final, né, do episódio, assim, que ele olha pro Joe, cara. Eu não sei vocês, mas eu tive uma sensação que ele tava com a cara meio que parecida do Tiff, cara. Então, assim, eu não sei o que esperar do próximo episódio, que eu vou comentar um pouquinho mais depois, mas eu vou voltar só, querer comentar só isso, só pra não poder esquecer disso. Mac também tem um grande respeito ao Sakuma, né, por ele ter colocado tecnologia. E Sakuma, assim, o que a gente vê dele nesse episódio não é necessariamente que ele é aquele personagem FDP, né, cara? Ele parece realmente ser de boa nesse episódio, né? Ele até fala, nossa, ele nem precisa me agradecer, porque foi com o Mac, né? Os experimentos que foram feitos neles que ele subiu na empresa e acabou se tornando a pessoa poderosa que ele é agora. E depois dessa montagem a gente vê o Sakuma, né, conversando com a nossa querida Yukiko, que agora tá com o cabelo curtinho, ainda tá bonita, e eu gostei também do visual dela, né. Às vezes os animes cortam o cabelo, mas acabam ficando diferentes e tudo mais, mas eu acho que combinou o corte curto que ela tá agora, ficou legal. Joe não consegue recusar a oferta, né, cara? E vai lá na academia do Yuri pra poder trocar um X1 lá com o Liu, né, cara? De uma forma bem controlada, bem off, né? E é aqui, é nesse momento que a gente é totalmente remetido à melhor fase de Megalobox na primeira temporada. Lembra daquele sentimento maravilhoso que você tinha de assistir semanalmente Megalobox e tinha uma porrada muito foda, muito bem animada? E é aqui, cara, que tudo volta a ser do jeito que a gente sempre amou na primeira temporada de Megalobox, cara. Não que as outras lutas até agora não tenham sido tão impactantes, mas a gente vê o Joe em forma de novo, trocando socos, cara. Assim, foi maravilhoso e esse segmento completo do episódio, cara, assim, não tenho o que reclamar. Qualquer fã de Megalobox ao assistir essa luta do Liu com o Joe, cara, é até emocionante de certa forma, é de colocar o sorriso na cara de qualquer fã. O Yuri também, que a gente vê que ele não mudou muito, né? Ainda é um cara de poucas ideias. Até que tinha falado sobre isso no último comentário que eu tinha colocado aqui em vídeo, que eu tava querendo ver como seria o reencontro do Joe com o Yuri, só que o Yuri é poucas ideias, cara. Ele não fala muita coisa. Seus equipamentos estão lá nos fundos, pode ir lá pegar. Aí o Joe fala, você nunca muda, né? Eu acho que eu vi um sorrisinho ali. Não foi assim sorrindo de fato, mas eu acho que ele deu um sorrisinho por dentro. E sobre a luta, cara, a luta é só hype, assim, totalmente bem animada. Não tem nada a reclamar da luta. Só que o momento que a gente arrepia, né? O momento que a gente, nossa, é que o Joe ele começa a tomar muita porrada do Liu, né? Aí o Yuri pensa que, é aquele Joe lá que lutou com ele daquela outra vez, ó. Se prepara pra terminar a luta aí. Aí o ajudante do Yuri falou, não, olha os olhos dele. Aí a gente tem aquele zoom assim no olhos e tu vê, nossa, que foda. E a gente fica empolgado e o Joe consegue acertar na cara do Liu, cara. E nisso o Liu cai, se levanta e, nossa, o que tá acontecendo? E aí a gente vê o Joe sem o Gear, cara. Nossa senhora, que maravilhoso! E melhor ainda é o Yuri falando, tire seu equipamento de proteção agora, porque você não quer perder essa oportunidade. E a gente entra no hype junto, cara. E assim, maravilhoso, maravilhoso. Bem, como o Santa organizou praticamente isso, ele queria tirar umas fotinhas para fazer também, né, a coluna dele no jornal. E tava ele e o Bondiri, e eles acabam fazendo barulho e a luta acaba. Eu sei, mas alguns podem ficar, né? Alguns fãs, né? Podem ficar, nossa, pô, porque eles cortaram essa luta. Mas vocês têm que entender que essa possa ser talvez a luta final desse anime, né? Desse Nomad Megalobox. Então o que a gente viu até agora foi só um aperitivo para preparar a gente. Então a gente vai ter que esperar, né, cara, pra ver o Joe entrando em palco novamente, desse jeito, né? O Joe que tá em forma, né? Ele já conseguiu superar a questão das drogas dele,
Então ele tá em forma e só precisa mesmo voltar pro palco e lutar e dar 100% de si, que foi o Joe que a gente viu lutando contra o Liu sem o gear dele, né, cara, durante acho que 1 a 2 minutinhos desse episódio. Joe e o Liu que trocam a ideia, né, falam que o Liu quer realmente lutar com o Joe e é praticamente, e a gente também, né, cara, essa luta foi tudo muito bom. E o Joe fala que ainda não, que ele tem coisas a se resolver, e o Liu ele demonstrou a maturidade de entender isso, né? Não é aquele personagem, não, vamos lutar logo e tudo mais, não. Ele entende o que o Joe falou e fala, ó, te espero ainda pra gente trocar essa luta. O que é muito bom, né, cara? Ver personagens com esse tipo de maturidade e sair um pouco do clichê dos malucos super fodões e tudo mais, que, cara, Megalobox, né? O Yuri foi totalmente, né, um personagem maravilhoso na primeira temporada, justamente por isso, pela maturidade dele e a forma de pensar e de agir. Era por isso que a gente gostava tanto dele e gosta ainda, né? Mesmo nessa temporada, ele estando debilitado, a gente ainda adora ele como personagem. Não tem como odiar o Yuri. Praticamente todo mundo foi convidado para a luta do Liu contra o Mac, né? Que vai ser essa final. E a última coisa que eu tenho que comentar antes de entrar no meu final, né? O final que eu quero dar para vocês, né? Seria a penúltima coisa. É que o Mikio, né? O irmão da Yukiko, voltou, né? Ele apareceu. E a gente não vai saber qual vão ser, né? Como posso dizer, as motivações dele. Então, não quero nem comentar muito porque vai ser algo que vai ser justificado no próximo episódio. O que eu quero realmente comentar é agora e é o que eu acho que vai ser pode ser, cara, uma grande surpresa no próximo episódio. Quando o Santa publica, né, a coluna no jornal, a gente tem um frame do Mac, né? O filho dele tá brincando com o trenzinho e tudo mais, ele olha pro jornal e ele dá um sorriso de uma felicidade muito grande. Não só isso, quando o Mac ele tá entrando no palco, ele para, começa a encarar o Joe e depois ele dá um sorriso. E essa cena me lembrou o Tiff, né? Até porque no anime a câmera sempre se colocava um pouquinho abaixo, assim, o Tiff mais alto para dar essa impressão de imponência, de que ele é um cara muito forte. Até porque o Tiff foi, né, cara, o melhor personagem do anime até agora. Então a gente vê também esse take de baixo e o sorriso, que me lembra também a forma que o Tiff sorria. Então vamos lá, com essa cena do Mac olhando pro Joe, o que eu acho que pode ser grande surpresa é que o que esse episódio traz, né? Como uma construção, né? O que ele constrói pra gente pro próximo episódio é que, como fazendo um comparativo, o Liu ele é basicamente o Yuri e o Mac ele é basicamente o Joe. Que lembram, cara, por mais que o Yuri a gente possa gostar do Yuri e tudo mais, mas ele era o cara técnico, era o cara que tinha tecnologia. E a gente tinha o Joe, que era mais o cara do coração, né? Apesar da história do Mac e do Joe serem diferentes, né, cara? O Joe era o cara que carregava o coração, que era o cara que dava esperança e trazia sonhos. E o Mac tá sendo nada mais, nada menos do que isso, né? Toda a história dele, as pessoas realmente o amam, demonstram um afeto pra ele e torcem realmente pra ele por ser o cara que praticamente carrega o coração das pessoas, né? Por assim dizer. Liu poderia ser o cara técnico e o Mac o coração. Da mesma forma que foi o Yuri e o Joe no final da primeira temporada. Então, qual que eu espero que seja a minha surpresa? Como a luta do Yuri contra o Joe foi algo que eu já comentei pra vocês, foi algo que impactou o universo de Megalobox por completo, essa luta também ela tem um pouco desse peso, né, cara? E o Mac olhando pro Joe e a gente vendo, né, a Era de Ouro, por assim dizer, assistindo essa luta, cara, eu acho que o Joe deve ter alguma influência na vida do Mac que a gente ainda não sabe, deve ser explicado no próximo episódio, por isso o motivo da felicidade dele. E pra mim é o que torna a luta do Liu com o Mac totalmente imprevisível agora. Porque imagina se o Mac ganha do Liu, cara. É o que eu falo pra vocês, seria surpreendente. Porque o que a gente espera? A gente espera o Liu ganhar do Mac pra gente ver a luta do Liu no final com o Joe. Ou não, né? Ou se o Mac conseguir tirar o posto do Liu, cara, vai ser surpreendente. Então o Mac ele já deve entrar no palco com a outra motivação, que agora é enfrentar o Joe por quaisquer seja o motivo que ele esteja carregando. Até porque essa olhada que ele deu pro Joe, cara, carregou muita coisa por trás, hein? Então é isso, pessoal. Assim, realmente estou feliz de estar acompanhando esse anime, cara. Eu acho que a gente está naquele momento de uma obra que a gente está tendo uma sequência desde o primeiro episódio de ótimos episódios, cara. E esse daqui é ápice dos ápices, cara. Assim, eu não espero nada menos de Megalobox do que perfeição agora, depois desse episódio. Tá muito bom de acompanhar. Esse episódio eu não tenho nem palavras direito, cara. Assim, acho que dá pra perceber a empolgação e a felicidade que eu tô. E é isso. Meu nome é Victor, esse é o canal Deixa um Otaku. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se gostou mais ainda, se inscreve, me ajude nessa jornada e comente, cara. Olha que tantas coisas que tem pra comentar sobre esse episódio, né? Valeu, tamo junto.